Louvado seja o Senhor. Saúdo as irmãs na paz do Senhor. Estou muito alegre, aleluia, por esta tarde, de poder estarmos aqui, né, reunida mais uma vez, para ouvir o Senhor falar conosco. Louvado seja o Senhor, para nos aproximar do Senhor através da sua palavra. Louvado seja Deus. Eu queria que as irmãs abrissem a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Está escrito assim. Amém, irmãs, me perdoa. Eu me chamo Diaconisa Cláudia. Louvado seja Deus. Eu congrego na igreja Assembleia de Deus Rio de Água Viva, que fica em Niterói, Rio de Janeiro, né? São Gonçalo. Meu pastor, pastor José Carlos. Louvado seja o Senhor. Que Deus ele possa falar nesta tarde. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos e arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com a aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de James e Jabres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé, contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições que sofria em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quis ler do princípio para os irmãos entenderem, porque o versículo-chave que eu trouxe nesta tarde é o versículo 16 e o versículo 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que
todo homem de Deus tem capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós sabemos que nessas 15 principais, né, ensinamentos, aleluia, para vivenciar no dia a dia de Jesus, ele nos ensinou, aleluia. Louvado seja o Senhor, passo a passo, de como fazer, aleluia, de como ser, louvado seja Deus, de como falar, de como agir, oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, erramos, a palavra mesmo diz, por não conhecer. Aleluia. Mas Deus está nos dando esta oportunidade nesta tarde de conhecer mais profundo aquilo, aleluia, que saiu da boca de Jesus para as nossas vidas, nos aproximando mais e mais do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus deixou vários ensinamentos a respeito de muitas áreas da vida humana que são essenciais para os dias de hoje. Louvado seja o Senhor. Ensinou principalmente sobre amor ao Pai e como devemos conhecer ao Pai. Louvado seja Deus. Como que eu vou conhecer alguém se, aleluia, não estiver próximo? Como que eu vou conhecer alguém se eu não quiser ouvir aquela pessoa? Se eu não quiser, louvado seja Deus, trazer, aleluia, para perto de mim, louvado seja o Senhor, e impossível, louvado seja Deus, e Deus, ele tem nos dado essa oportunidade todos os dias da sua vida, da minha vida, da nossa vida, de nos achegar perto, aleluia, de se aproximar, louvado seja o Senhor, aleluia, o discípulo de Jesus, aleluia, quando pediu as suas coisas, ele falou, traga-me o pergaminho, traga-me os livros, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque está, aleluia, está ali, escrito ali, o segredo, né? Essa é a palavra que eu queria dizer. O segredo está escrito ali. E nós, louvado seja Deus, temos a capacidade de descobrir os segredos. Nós temos a capacidade, por quê? Porque Deus deixou, aleluia, sobre minha vida e sobre a sua vida o Espírito Santo. E é Ele que nos instrui, é Ele que nos redargue. Louvado seja o Senhor através da palavra. Aleluia. Quando nós lemos, louvado seja Deus, quando nós lemos, nós pedimos sabedoria a quem? Ao Espírito Santo, para nos dar sabedoria, para que nós viemos ler e entender, aleluia, aquilo que nós estamos lendo, porque se a gente for ler por nós mesmos, ler sozinho, a gente não consegue entender. A Bíblia, o manuscrito do Senhor, não é como um livro de história, da história do Brasil, história da França, história da Espanha, que a gente vai ler e vai entender a história. A história da Bíblia não, ela é diferente, louvado seja o Senhor, porque além dela te apresentar a vivência, aleluia, tem o Espírito Santo por trás, que traz a revelação de vida para mim, de vida para você, louvado seja o Senhor. E Deus, ele colocou no meu coração de trazer esse estudo, aleluia, com esses 15 principais ensinamentos de Jesus para ser vivenciado no nosso dia a dia. Eu escolhi só 15, porque existem vários, né? Louvado seja o Senhor. O primeiro dele é confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente em Deus. Traz paz e vence a ansiedade. Louvado seja o Senhor. Quando a gente confia plenamente no Senhor, nós temos paz e nós vencemos a ansiedade. Jesus nos alerta sobre o perigo da ansiedade e de como as preocupações diárias com a vida terrena concorrem com a fé. Louvado seja o Senhor. Concorrem com a fé. Os perigos da ansiedade, né? As preocupações diárias. Louvado seja o Senhor. Tudo concorre com a nossa fé. Nesta importante lição, dada no Sermão da Montanha, ele nos ensina a quietar-nos, confiando que não somos nós, mas Deus, o Pai Celestial, é quem governa e controla todas as coisas. Por isso, podemos crer, buscando a Ele em primeiro
lugar. Louvado seja o Senhor. E como eu vou buscar ao Senhor, aleluia, se os problemas vêm, aleluia, as dificuldades vêm, tudo vem, né? Chega um momento da nossa vida, conforme eu falei no princípio, que a gente se vê tipo numa incógnita. A gente se vê tipo dentro de um quadrado. Louvado seja o Senhor, muitas das vezes sem ânimo para ir para o lado, para o outro, né? Para a esquerda ou para a direita, para frente, a gente se sente encurralado. Louvado seja o Senhor, porque às vezes são tantas dificuldades. Louvado seja Deus, tanta coisa que vem para nos entristecer, para fazer com que a gente venha parar, aleluia. E isso tudo vai minando a nossa fé. Isso tudo vai tirando a nossa resistência. Louvado seja o Senhor, aleluia. Mas temos que fazer o quê? Buscar o Senhor em primeiro lugar, para que a nossa fé ela venha a ser renovada, para que a nossa força, louvado seja o Senhor, venha a ser revigorada, venha ter vigor. Louvado seja Deus, viemos ter força para caminhar mais uma milha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós temos que priorizar o Senhor, priorizar a Deus e priorizar a sua justiça, dando devida importância às coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Aí está a chave para diminuir a ansiedade e os estresses do dia a dia. Nós temos que dar importância às coisas do Senhor. Será que quando a gente levanta da cama de manhã, aleluia, nós temos ânimo e força para ajoelhar ao Senhor? Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo sono de ontem à noite. Obrigada, meu Pai, por eu ter acordado. Obrigada, Senhor, porque eu acordei bem, estou com as minhas pernas bem, com meus braços bem, estou com saúde. Estou indo para a labuta porque o Senhor me permitiu. Será que nós temos feito isso? Será que no decorrer do dia a gente ora e agradece ao Senhor por ter conseguido levantar da cama? Louvado seja Deus. E se vem alguma coisa sobre a minha vida, sobre a sua vida, alguma coisa que te causa ansiedade, alguma coisa que te causa você estresse, será que você entra dentro daquele cubo e se esconde, aleluia, diante do estresse, diante da necessidade, da ansiedade daquele momento? Ou será que você, aleluia, se aflora no Espírito Santo e entrega a Deus ali o seu processo, e entrega a Deus ali o seu caminho? Louvado seja o Senhor. É o que o crente deve fazer. Aleluia, louvado seja Deus, porque a gente sabe, se a gente for caminhar nos nossos próprios passos, aleluia, nós não conseguimos chegar a lugar algum. Nós não conseguimos sair do lugar, aleluia, e a ansiedade, o estresse vai te sufocar, aleluia, a preocupação, a tristeza, a angústia vai te sufocar. Louvado seja o Senhor, aleluia. Então, a importância de dar valor às coisas do Senhor, o devido valor às coisas de Deus, aleluia. Fazendo isso, louvado seja o Senhor, diminui tudo, diminui o estresse, diminui a ansiedade, diminui a tristeza, diminui a dificuldade. Nossos olhos vão passar a olhar de maneira diferente. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. O segundo tópico, ele diz: Deus perdoa quem se arrepende de coração. Louvado seja o Senhor. O primeiro foi confiar plenamente em Deus, traz paz e vence a ansiedade. Segundo, Deus perdoa quem se arrepende de coração. Deus é infinitamente amoroso. Diferentemente de nós, ele perdoa totalmente, sem se resistir de ninguém, sem se ressentir de ninguém, mesmo para aqueles que se perderam ou se desviaram dos caminhos do Senhor. A nova chance e a oportunidade de voltar para a casa do Pai. Arrependa-se e peça perdão pelas más decisões que te afastaram de Deus e volte hoje mesmo para a sua presença. A parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32, é um excelente ensinamento sobre a bondade e a misericórdia de Deus pelos seus filhos. Louvado seja o Senhor. Porque quando a gente
se arrepende, que tem um pecador que se arrepende, louvado seja Deus, o coração de Deus está aberto, aleluia, para nos perdoar. Louvado seja o Senhor. Não existe coisa melhor, aleluia, do que se achegar a Deus. Que a gente sabe que a gente peca por obra, por pensamento e por palavra. A todo instante nós estamos pecando, mas a qualquer momento que você se achegar ao Senhor e pedir perdão a Deus do fundo do coração pelo aquilo que você fez, aleluia, Ele vai estar pronto para nos perdoar. Ah, louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Isso me lembra quando a gente faz alguma coisa a alguma criança. Louvado seja o Senhor, e passa alguns minutinhos, a criança já está bem, já está junto com a gente, nos abraçando, nos beijando. Por quê? Porque a criança não tem rancor, a criança não guarda mágoa. É como se o pensamento da criança sempre fosse um pensamento puro. Louvado seja o Senhor. Assim é o nosso Deus para comigo e para com você. Louvado seja Deus, Ele não guarda rancor, Ele não guarda mágoa das nossas falhas, aleluia, dos nossos deslizes. Louvado seja o Senhor, dos nossos lábios, que muitas das vezes fala aí coisas, aleluia, que não provém a vontade de Deus, dos nossos pés que pisam aonde o Senhor não quer que nós pisamos, e muitas das vezes a gente vai, muitas das vezes a gente faz. Louvado seja Deus, aleluia, mas o Senhor se coloca sempre ali. Deus está sempre ali para perdoar um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus, aleluia. O terceiro diz: busque a pureza de coração para agradar a Deus. Pureza de coração. Aleluia. Ser puro é ter um coração reto perante Deus, expressando bondade em palavras e atitudes. Por outro lado, palavras e ações ruins procedem de um coração impuro, e é isso que torna a pessoa impura. Louvado seja o Senhor. Jesus mostrou a diferença entre a pureza e a corrupção humana como algo que reflete o seu interior. Não é o que comemos, mas é o que sai do nosso coração que pode nos tornar impuro. Louvado seja o Senhor, né? Não é o que a gente come. Louvado seja Deus. Porque a palavra mesmo ela diz que da nossa boca sai o que o coração está cheio. Louvado seja o Senhor. Se o meu coração estiver cheio de tristeza, dos meus lábios vai somente sair tristeza. Se o meu coração estiver cheio de amargura, dos meus lábios vai sair amargura. Louvado seja o Senhor. Por isso, louvado seja Deus, que nós, aleluia, temos que fazer a diferença, ter a diferença entre a pureza, ter a diferença entre a corrupção, ter a diferença e refletir dentro de nós, refletir dentro do nosso interior, louvado seja Deus, o que serve e o que não serve, aquilo que está atrapalhando, louvado seja o Senhor, aquilo que te atrapalha, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te, aleluia, louvado seja o Senhor, te leva para longe, né, da casa do Pai. Cristo alertou sobre a importância de cuidar do coração para evitar comportamentos prejudiciais. De tudo que se deve guardar, aleluia, guarda o que? O nosso coração. Aleluia, porque delas procede a saída da vida. Louvado seja o Senhor. Os olhos, né, dos nossos olhos, a gente tem que, louvado seja o Senhor, se olhar estiver te prejudicando, louvado seja Deus, não olhe mais. Aleluia, porque prejudica o nosso interior, prejudica o nosso coração. Louvado seja o Senhor, aleluia. Aleluia. Hábitos como homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubo, falso testemunho, etc. Em Mateus 15, do 10 ao 20, diz assim: hábitos e traições religiosos podem dar aparência de pureza, mas Deus vê o coração.
Quem é plantado pelo Senhor tem a sua palavra no coração. Por isso, os maus pensamentos, as palavras ofensivas, as más atitudes que, como erva daninha, nascem no coração, precisam ser arrancadas pela raiz. Louvado seja o Senhor, aleluia. E somente quem pode fazer isso, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, porque o que vence na minha vida e na sua vida é quem a gente alimenta mais. Se eu alimento mais a carne vai prevalecer. Se eu alimento mais o espírito, é o espírito que prevalece. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Como é que eu alimento o espírito? Aleluia, lendo a palavra, ouvindo louvores, nos consagrando, jejuando, aleluia, adorando o Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E como eu alimento a minha carne, aleluia, fazendo as coisas da carne. Desejos pecaminosos, louvado seja o Senhor, vendo coisas que não é para me ver. Todas essas coisas vai nos afastando do Senhor. São isso que a gente precisa arrancar pela raiz do nosso coração. Temos que arrancar, aleluia, para que não fique nenhuma raiz de amargura, aleluia, que vem querer nos afastar da presença, que vem querer nos afastar do Senhor. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Louvado seja o Senhor, mais Deus ele se aproxima, mais Deus ele derrama sobre a minha vida, sobre a sua vida, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu sei que muitas das vezes a gente se encontra, né, fraco, desanimado. Quando a gente se encontrar fraco, desanimado, pede ajuda, porque a palavra do Senhor lá diz que nós temos que ir de dois em dois, porque quando um estiver caindo, um estiver cabisbaixo, o outro vai estar ali do lado para ajudar a levantar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Esses dias, eu estava aqui em casa, não estava passando muito bem. Aí eu não ia para a igreja, não ia para o culto. Aí chegou a minha netinha, falou, vó, vamos para o culto? Eu falei, ai filha, vó não está se sentindo muito bem. Aí ela falou, ai eu queria ir para o culto, vó. Aí aquilo me animou. Aí eu passando mal, falei, não, então vamos, minha filha, vamos. Aí quando chegou lá, quando acabou o culto, eu já não estava mais passando mal. Aí se eu não tivesse aquele ânimo, essa injeção de ânimo, eu ia ficar em casa, ia continuar passando mal, ia acordar amanhã passando mal, ia para o trabalho passando mal, porque deixar de trabalhar, a gente não pode deixar de trabalhar, né? Mas a gente quer deixar de ir para a igreja quando a gente está passando por algum processo dessa forma. Mas sabendo que lá, aleluia, é o nosso refúgio, lá é o nosso alto socorro, aleluia, lá, aleluia, louvado seja Deus que tem o médico dos médicos, oh glória, que pode curar a sua enfermidade, pode tirar a sua dor de cabeça, pode tirar a sua dor do estômago, pode tirar a sua dor de urina, louvado seja o Senhor, Deus ele pode tirar, louvado seja o Senhor. Teve uma vez que nós fomos visitar uma igreja, aleluia. E nós fomos a pé, porque não era muito longe de casa ao ponto de precisar pegar um ônibus, mas acho que era umas meia hora andando a pé. Louvado seja o Senhor. E nós fomos, juntamos as irmãs e fomos andando. Só que eu estava com meu pé muito doendo, meu pé doendo, e aí eu fui indo, mancando. Aí quando chegou, aí na ida, eu falei, ai Senhor, eu tô com meu pé doendo muito, eu e Deus conversando só. Quando chegar lá, meu pai, que quando acabar o culto, que não esteja mais essa dor no meu pé. E eu fui, quando eu cheguei lá, o culto, uma bênção, uma presença do Senhor. Quando acabou o culto, que nós viemos andando, quando dei por mim, eu não estava sentindo dor. Eu nem me lembrei lá na hora, mas quando eu dei por mim, eu não estava sentindo dor. Eu agradeci muito ao Senhor, muito obrigada, meu Deus, por ter tirado a dor do meu pé. Louvado seja Deus. Então, nós temos exemplo em nós mesmos de que Deus ele faz, de que Deus ele cura, de que Deus ele se move ao nosso favor, que Deus ele se move em nossa direção e ele pode, louvado seja Deus, agir tanto na minha vida quanto na sua vida. O tópico 4, ele diz assim: a verdadeira felicidade está em viver como Jesus ensinou. A verdadeira fidelidade não está nas coisas materiais, nem nos prazeres dessa vida, mas sim em seguir a Deus e praticar a justiça, segundo Jesus
Para ser feliz de verdade, precisamos de viver um padrão diferente do mundo, como filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Por exemplo, ele disse que em seu ensino sobre a bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, quer mais que felizes são os que choram, pois serão consolados. Também disse: serem mais que felizes aqueles que reconhecem a sua necessidade, aleluia, necessidade de Deus, que buscar a justiça, que são limpos de coração, que são pacificadores, misericordiosos, mansos. Louvado seja o Senhor. Parece contraditório, mas também são felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Aleluia, e que sofrem devido ao seu testemunho em Cristo. Para estes estão reservados as bênçãos e recompensas celestiais. Louvado seja o Senhor. A verdadeira felicidade está em viver como Jesus ensinou. Louvado seja o Senhor. A palavra, ela é verdadeira, que quando a gente vive a palavra, louvado seja o Senhor, a gente se sente bem, mesmo em perseguições, mesmo em dificuldades. Louvado seja Deus, mesmo as pessoas querendo pisar em você, porque a gente fica sendo diferente, né? Quando a gente só quer buscar, quando a gente só quer ler, quando a gente quer se consagrar, jejuar, aleluia, levanta-se pessoas para dizer: ah lá, só quer se apresentar, quer fazer porque quer que as pessoas vejam. Louvado seja o Senhor, mas não sabe, aleluia, o que você passou, o que você viveu, aleluia, por que você está aí dessa forma, buscando, jejuando, se consagrando, aleluia, em agradecimento a Deus por tudo que você passou, livramentos, cura. Então, quando a gente se aproxima mais do Senhor, aleluia, é para agradecer a Ele de tudo o que Ele tem feito por nós. Louvado seja o Senhor. Oh, Deus é Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. O 5 diz: ser discípulo é seguir Jesus com amor e serviço. Um discípulo de Cristo precisa servir e amá-lo como também ao próximo, seguindo os passos de seu mestre, Jesus Cristo. Ele nos deu exemplo, sendo Senhor, veio para servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Em Mateus capítulo 20, do 24 ao 28. Por isso, todo cristão deve também servir aos outros, colocando os interesses dos demais acima dos seus próprios. Louvado seja o Senhor. Essa palavra é uma palavra muito difícil, muitas das vezes, da gente querer fazer. Colocar o benefício do outro acima do meu benefício. Louvado seja o Senhor. Muitas das vezes, pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam de ajuda, louvado seja Deus, e às vezes, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas fulano está precisando que eu vá. Então, a gente tem que pegar e a gente tem que ir. Temos que ser discípulos do amor, em prol ao serviço de Deus. Louvado seja o Senhor. 6, ele diz: identificar os falsos profetas pelos frutos de suas ações. Devemos estar atentos aos falsos mestres que se disfarçam como bons, mas que na verdade são maus. Eles são líderes religiosos, louvado seja o Senhor, aleluia, dissimulados, mas certamente deixam transparecer sua hipocrisia nas suas ações e reações. Os falsos profetas podem ser reconhecidos pelos seus frutos ruins, isto é, seu modo de vida incompatível com o que a Bíblia ensina. Louvado seja o Senhor, nós temos que ficar atento, né? Embora disfarçado de ovelhas, esses enganadores por dentro são lobos devoradores. Não é eu que estou falando, Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, que só querem tragar as ovelhas distraídas. Louvado seja o Senhor. É uma palavra que Jesus deixou, aleluia, para ficarmos atentos. Louvado seja Deus, para, aleluia, não ficar só
tipo que a gente, muitas das vezes a gente bota como se a gente fosse um animal que coloca tampando os nossos olhos de um lado, os nossos olhos do outro, e a gente só olha para frente. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Então que Deus, aleluia, venha cada dia nos ensinar a ser vigilante nessa parte. Louvado seja o Senhor. Não que a gente vá desconfiar de todos, né? Aleluia. Mas que Deus venha nos dar sabedoria para identificar, aleluia, aqueles que querem o nosso mal, identificar aqueles, aleluia, louvado seja o Senhor, que não está pronto para nos ajudar. Louvado seja Deus, aleluia. Mas as ações deles vai nos dizer através dos seus frutos, louvado seja o Senhor, os seus verdadeiros pensamentos, né? Através das suas ações. Louvado seja Deus. O 7 ele diz: ame e perdoe como Jesus, sempre e com sinceridade. Os ensinamentos de Jesus sobre amar e perdoar nos desafiam a adotar uma postura de compaixão, bondade e reconciliação em nossos relacionamentos. Ele nos chama a amar os outros como ele nos amou, demonstrando perdão, graça e misericórdia. Ao vivermos esses princípios, refletimos o caráter de Cristo e testemunhamos seu amor transformador no mundo. Louvado seja o Senhor. Ao vivermos esse princípio de quê? De perdão, princípio de quê? De graça, princípio de quê? Princípio de misericórdia, princípio de quê? Princípio de amor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós refletimos o caráter de Cristo. Louvado seja o Senhor. Testemunhamos todo esse princípio. Glória a Jesus. Perdão e reconciliação são palavras de ordem na vida dos filhos de Deus. A lição principal é o cuidado com as pessoas e a busca pela reconciliação segundo o exemplo de Jesus. Em toda a sua vida, Cristo nos ensinou sobre a importância de valorizar cada pessoa individualmente, amando e buscando a edificação mútua, mesmo que algumas vezes seja necessário haver uma correção fraterna ou advertência, sempre devemos ir ao encontro de um irmão que tenha falhado contra nós e buscar corrigi-lo em particular, tendo sempre em vista a harmonia e a paz com todos. Ah, louvado seja o Senhor. E se porventura não funcionar, devemos procurar a ajuda de outras pessoas de confiança que tenham maturidade da comunidade ou da igreja, sempre com o objetivo de restaurar o relacionamento entre a família, irmãos ou mesmo com pessoas que sejam descrentes. Amar como Jesus amou é o segredo. Olha a chave. Amar como Jesus amou é o segredo. Ele deu o exemplo supremo de amor e perdão ao sacrificar sua vida na cruz pelos pecados da humanidade. Cristo ensinou que seus seguidores devem amar uns aos outros, como ele os amou, demonstrando um amor sacrificial e servil, colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias. Louvado seja o Senhor. Amar como Jesus amou é o segredo. É a chave da vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. E muitas das vezes a gente não consegue pegar esse segredo, né? Muitas das vezes a gente não tem força, aleluia, para pegar essa chave. Louvado seja o Senhor. A gente está quase acabando, mas o 8 diz: ore com fé, humildade e verdade. A oração deve ser uma conversa sincera com Deus, feita com fé e humildade, sem repetição mecânica de palavras, sem orientação. Também não devemos buscar a atenção dos outros a orar, mas sim devemos orar em particular, num lugar reservado, com fé, autenticidade e humildade ao nosso Pai Celestial. A oração coletiva junto da comunidade de fé também é importante, mas é fundamental mantermos a nossa comunicação pessoal com Deus. Louvado seja o Senhor. É através desta comunicação, irmãs, aleluia,
particular com o Senhor, aleluia, que a gente se aproxima mais, que a gente passa a conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. E Ele fala na sua mente, Ele fala na minha mente, aleluia, Ele fala no nosso coração, quando a gente tem esse particular com Ele. Louvado seja Deus. Jesus também ensinou um modelo, a oração do Pai Nosso, segundo a qual devemos glorificar a Deus, buscar o seu reino, aleluia, buscar a sua vontade, louvado seja Deus, pedir o pão de cada dia e o perdão pelas nossas dívidas, além de livramento do mal. Ao perdoarmos, também seremos perdoados por Deus. Né? Está em Mateus, capítulo 5, até o versículo 15, a oração modelo que Jesus nos ensinou. Aleluia. Nos baseando, aleluia, por esta oração, louvado seja o Senhor, a gente vê que também seremos perdoados. A gente vê, aleluia, que também Ele nos livra do mal. A gente vê que também fazemos a vontade dEle. Oh Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. O 9, ele diz: sirva os necessitados como se servisse ao próprio Jesus. Oh, louvado seja o Senhor. Servir e amar pessoas marginalizadas e outros ensino importante de Jesus. Devemos ajudar pessoas necessitadas, pobres, doentes, carentes, pois quando fazemos isso, estamos fazendo para o próprio Deus. Estamos fazendo para o Senhor. Aleluia. Quando a gente olha para alguém e ajuda, tem uma passagem, né, que diz que apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque eu fui e você não me visitou, né? Aleluia, eu era pobre e você não me ajudou, alguma coisa assim, porque os necessitados, aleluia, Jesus está no lugar, como se as pessoas que precisam, louvado seja o Senhor, Jesus ele se põe no lugar das pessoas que necessitam, que precisam. Por isso que a gente não deve, em momento algum, deixar de estender as nossas mãos para os necessitados, né? Para os pobres, para os doentes, para os carentes, pois quando fazemos isso, estamos fazendo para o próprio Deus. Na ilustração de Jesus, ele disse que os justos receberão os privilégios do reino de Deus. Por quê? Pois eu tive fome, olha aqui, era essa palavra aqui que eu queria, e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Está em Mateus capítulo 25, do 35 ao 36. No julgamento final, todas as nações serão divididas em dois grupos e colocados em lados opostos. À direita ficarão os justos e à esquerda os injustos. Estes são aqueles que negligenciam a ajuda e o amor do próximo. Em Mateus 25, 31 a 42. Aproveite as oportunidades que surgirem para estender a mão às outras pessoas, sabendo que Deus vê e recompensará. Ajude aqueles que mais precisam, reconhecendo que a expressão do seu amor aos outros é também uma dedicação direta ao Senhor. E isso trata, aleluia, de frutos eternos, né? São frutos do Espírito Santo, louvado seja Deus. Jesus é o alimento espiritual que satisfaz para sempre, é o número 10. Jesus Cristo é a provisão perfeita para a nossa alma. Todo mundo passa por privações, fome de justiça, sede de amor, de paz, de alegria verdadeira, de harmonia. A maldade do coração dos homens causa essa inanição doentia. Mas Jesus é o pão de Deus que desce do céu para dar vida ao mundo.
Aleluia. E nós demos graças a Deus a cada dia que nós alcançamos esse pão, que todo dia nos dá vida, todo dia nos alcança, que todo dia nos sacia. Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia. Isso significa que é Ele a única fonte de sustento espiritual que sacia totalmente a fome da alma humana. Tal como o pão é um alimento básico e necessário para nutrir o corpo, Jesus Cristo também é o sustento dado por Deus para suprir a necessidade das pessoas. Ele é fonte para a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo somente. Aleluia, somente nele nós encontramos aquilo que buscamos no nosso íntimo. Aleluia. Somente nele, aleluia, somente nele reflete, aleluia, o pão da vida, somente em Jesus, louvado seja o Senhor, nós destacamos os prazeres da vida, aleluia, louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, este foi o seu propósito de cumprir a vontade do Pai, e ele cumpriu a vontade do Pai. Será que nós temos, aleluia, se botado desta forma, de cumprir a vontade de Deus na nossa vida? Louvado seja o Senhor no nosso coração, na nossa mente, no nosso falar, no nosso agir. Louvado seja o Senhor, nós temos que crer, aleluia, e não perder, aleluia, esta fé, e não perder este ânimo. Louvado seja o Senhor. Ao menos nós temos que ter fé no Filho de Deus, aleluia, para que a nossa fome existencial jamais, aleluia, poderá ser suprida pelo materialismo, mas sim, aleluia, pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos que nos alimentar de Cristo, temos que crer totalmente nele, como nosso Senhor e Salvador, aleluia. Ele veio salvar, ele veio perdoar, aleluia, todos os que crerem, e somente pela fé em Cristo é que temos acesso à vida eterna. Não tem outra forma de ter acesso à vida eterna se não for em Cristo, se não for através da manifestação verdadeira, aleluia, louvado seja o Senhor. Por isso nós clamamos a Ele, por isso nós temos que buscar através dele a fidelidade, aleluia. Ela tem que ser o destino certo, louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo, aleluia, ele, aleluia, é o próprio destino certo do nosso interior através da palavra. Somente nele, irmãs, nós temos o contentamento, nós temos a plenitude que muitos buscam nas coisas desse mundo, mas sem resposta. Mas nós não, aleluia, nós temos a plenitude e o contentamento nele. Nós não buscamos essas coisas no mundo, aleluia, louvado seja o Senhor, porque lá não há resposta de vida eterna, louvado seja o Senhor. Nós sabemos que a nossa fonte de sustento, aleluia, depende dele, aleluia. O sustento físico, emocional, intelectual, louvado seja o Senhor, porque Cristo, ele é suficiente para mim, Cristo, ele é suficiente para você, Cristo, ele é Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor, e o nosso Deus é o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, aleluia, porque nós sabemos que existe Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja Deus, e nele, aleluia, nós buscamos a integridade do nosso interior, a integridade do nosso coração, a integridade, aleluia, louvado seja Deus, da nossa mente, porque ele nos purifica, ele nos redargue, ele nos aproxima cada dia dele, louvado seja o Senhor, aleluia. O 11 diz: viva o casamento com fidelidade, amor e compromisso. Oh, Jesus agora vai falar um pouco de casamento. Deus é fiel e ama a fidelidade. Ele quer que sejamos fiéis às nossas alianças com Ele, com os nossos cônjuges e com todos. Os ensinamentos de Jesus nos lembram da importância
de honrar e valorizar essa instituição divinamente estabelecida. Ele nos convida a amar, respeitar e cuidar do nosso cônjuge, buscando a unidade, a fidelidade e a harmonia em nossos relacionamentos matrimoniais. O casamento é o primeiro passo para o começo de novas famílias. Não se trata de uma condição obrigatória para todos, mas aqueles que se casam devem respeitar os princípios de Deus para a família. Expressões nas Escrituras. Jesus reiterou algumas lições. O Criador os fez homem e mulher. O casamento deve ser entre louvado seja o Senhor, homem e uma mulher. Jesus explicou que conforme o Criador os fez, macho e fêmea, deveria se unir um laço de matrimônio seguindo esse modelo. Louvado seja o Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor diz, a gente deve deixar pai e mãe. Louvado seja o Senhor, e se unir ao nosso esposo e ser fiel a ele, aleluia. Fidelidade, aleluia, não somente com o nosso esposo, mas fidelidade com Cristo. Louvado seja o Senhor, deixando Jesus agir na nossa união, deixando Jesus agir no nosso leito, deixando Jesus agir dentro da nossa casa. Louvado seja o Senhor. Nascer de novo é ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. O 13 diz, o dinheiro não deve governar a sua vida, louvado seja o Senhor, aleluia. O 14 diz, busque primeiro o reino dos céus e os seus valores, aleluia. E o 15 diz, viva preparado para a volta de Cristo. Diz, Cristo ensinou sobre o final dos tempos, em várias ocasiões, alertando os seus seguidores a estarem vigilantes e viverem uma vida de fé e retidão. A aproximação do fim também nos incentiva a compartilhar o amor de Cristo com os outros e aguardar com esperança a segunda vida de Jesus. Ele nos lembra que, apesar das dificuldades e desafios que podemos enfrentar, temos a promessa de salvação eterna, se permanecermos firmes na sua palavra. Louvado seja o Senhor. Se permanecermos na palavra, aleluia, como Cristo permaneceu, louvado seja Deus, tudo vai ser diferente, aleluia. O nosso falar, o nosso vestir, o nosso agir, tudo vai ser diferente, porque a palavra, ela nos muda, a palavra, ela nos molda, a palavra, ela nos dá uma vida diferente, novos passos, louvado seja o Senhor. Permaneça na palavra, permaneça na palavra. São 15, aleluia, 15 passos, louvado seja o Senhor, que Jesus, aleluia, ensina-nos a vivenciarmos no nosso dia a dia. Então, que nós possamos, a cada momento da nossa vida, a andar em cima das pisadas de Jesus, a fazer aquilo que Jesus faria, né? Com o próximo, louvado seja o Senhor, na nossa casa, no trabalho, na escola, louvado seja Deus. E essa palavra, ela é viva, ela é verdadeira. E você que nesse momento, em algum lugar, está ouvindo sobre Jesus, aleluia, os ensinamentos do Senhor, louvado seja o Senhor. E se alguma coisa te chamou a atenção, aleluia, se você passou a olhar e ver Jesus de maneira diferente, aleluia, aceite a Ele nesta tarde, aleluia, aceite a Ele nesta manhã, ou nesta noite, nesta madrugada, porque eu não sei a qual momento vai chegar até você esse vídeo, louvado seja o Senhor, mas que nesse momento você venha ter um momento de salvação, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é eficaz, a palavra do Senhor, ela traz vida, ela te tira da morte, ela te tira da tristeza, ela te tira da angústia e te dá vida, te dá alegria, te dá paz e te dá gozo, louvado seja o Senhor. Aceite a Jesus e deixa Ele transformar a sua vida, louvado seja Deus, porque é você que vai ter, é você que vai ganhar, conforme eu ganhei, conforme as irmãs ganharam, uma nova vida, uma nova história, novo rumo, nova direção, louvado seja o Senhor, sem
cadeias. Aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas do mundo se sentem livres, não, mas elas estão presas nos vícios das drogas, presas no vício da bebida, presa no vício do pecado, louvado seja o Senhor, presa na carne. Então você só faz aquilo que a carne quer que você faça. Aleluia. E com Cristo não é diferente. Você faz aquilo que você quer fazer. Porque quando Cristo passa sobre você o sangue dele, e o sangue dele te purifica de todo o pecado e te dá uma nova vida, novo rumo, nova direção. Aceite a ele neste momento, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada de salvação para você. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, amém.